Ouviremos a seguir o vereador professor Giovanni. Tem 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite a todos. Eu vou começar falando do cursinho pré-vestibular da ETEC, porque as inscrições se encerram amanhã e a gente não pode deixar de mostrar os resultados. A gente tem os resultados divulgados na imprensa local, no jornal Folha de Mairinque, e a gente tem também aí no Facebook, na página oficial do cursinho. Mas nada como a gente tornar isso história da nossa cidade, colocando aqui nessa tribuna, nesse tema livre, os resultados do cursinho popular. A gente tem mostrado todos os anos o quanto esse cursinho tem sido importante para Mairinque. Nós temos jovens mairinquenses aí se espalhando pelo Brasil, estudando no ensino superior de forma gratuita, porque passaram pelos bancos do cursinho. Então a gente tem que reconhecer que é um projeto que está dando certo. E aí, nesse final de semana foi divulgada uma lista dos jovens que até agora, porque algumas universidades ainda estão nas suas listas de chamada, mas até agora nós temos 22 jovens que entraram em universidades públicas ou conseguiram bolsa 100% em universidades privadas. Isso é uma conquista para Mairinque. Então, eu quero deixar registrado aqui que eu estou sempre apoiando esse projeto no que eu posso, não só aprovando as leis aqui, a questão das verbas para manter, mas deixando claro para os alunos que é através de estudo que se conquista essas vagas. Não tem milagre. Tem que ter esforço, tem que ter estudo. Pois não, vereador Abner? Qual a parte, vereador Abner? Segura por 1 minuto. Na fala do vereador, nós poderíamos também, eu acho que é um cursinho que veio para ficar, e pelo requerimento que eu fiz sobre ausência, alguns meses, por causa de, acho que não bate os exames. Então, se nós pudéssemos mudar o período do curso, começar antes, para não ficar, por exemplo, se eu não me engano, mês de novembro, acho que outubro e novembro, a ausência é muito grande dos alunos no cursinho, por causa dele estar fazendo as provas em outras cidades. Então, aproveitando a fala, se a gente pudesse fazer aí, ver todos os pontos que a gente, para fazer uma alteração, para melhorar, mais uma parte, melhorar o desempenho deles. Porque esse ano era para ter uma revisão e não teve. É só. Obrigado pela parte. Então, a gente conhece essa dinâmica, né? Os alunos realmente começam o ano com todo vapor e, devido às questões de aprovação nós temos que receber a lei, né, das entidades, e aí a gente passa por essa casa só começa a trabalhar em fevereiro. O que a gente pode deixar aqui como indicação para o prefeito é que ele envie esta lei das entidades, né, das subvenções sociais, que ele envie para esta casa e solicite uma sessão extraordinária. Porque se a gente aprova essa lei para as entidades em janeiro, realmente o cursinho pode começar junto com as aulas, em fevereiro. O que é que nós estamos falando aqui? Que as inscrições desse ano vão até amanhã, dia 27 de fevereiro. Quer dizer, já se passou praticamente um mês. Aí tem todo o processo de matrícula, as aulas vão começar praticamente no meio do mês de março. Então, realmente, o vereador tem razão,
é preciso que a gente sempre pense para melhorar as coisas. E realmente teria mais tempo de aula. O que acontece mais próximo do fim do ano é que à medida em que alguns prestam o Enem e eles não têm outros vestibulares, eles acabam mesmo, estão cansados no final do ano, eles acabam desistindo. E fica somente aqueles alunos que têm ainda pela frente FUVEST, o exame para a Unesp, né? Então esses alunos é que vão ficando para a Unicamp, e eles realmente reduzem a quantidade de alunos, mas os que vêm têm uma sede muito grande, porque eles querem entrar nas grandes universidades brasileiras e da América Latina, que são Unicamp, USP e Unesp. E aí, para a gente encerrar esse assunto, eu queria parabenizar um dos alunos do cursinho, o Pedro Ezequiel Barros dos Santos Carvalho. O Pedro, aluno da escola José Pinto do Amaral, ele passou em 3 universidades em jornalismo. Ele passou curso de jornalismo na USP, o Pedro passou em curso de jornalismo na Unesp e conseguiu o ProUni Bolsa 100% numa das melhores universidades desse país, que é a Mackenzie. Jornalismo também no curso da Mackenzie, Bolsa 100% no Mackenzie. Então, gente, isso é fruto de muito estudo. Como nós vimos aqui na semana passada, os jovens do CEDEBRA, que é a Sociedade Estudantil de Debates, mostrando aqui, né, e vão mostrar ainda, porque o curso vai acontecer aqui nessa Câmara, está aberto as inscrições para o curso de formação política para jovens, eles vão mostrar tudo isso que eles têm aprendido aí, né? Então, esses jovens que estão no cursinho, eles ficam muito cansados, a gente vê, porque muitas vezes quem está, por exemplo, no período de tempo integral e ainda vem para o cursinho à noite, não é fácil. Eles chegam às vezes na escola com sono, eles chegam no final de semana, os pais nos dão esse retorno que eles só querem dormir, porque o cansaço é muito grande. Mas tem os frutos a serem colhidos, e isso é o mais importante. O segundo assunto que me traz essa tribuna é um fato que ocorreu esta semana. Um morador do Jardim Vitória fez a limpeza de uma viela, onde nós chamamos de escadão. E aí ele fez uma postagem, evidentemente, onde ele coloca o trabalho que ele executou, e ele está de parabéns, porque eu acredito que realmente chega numa situação em que você tem que pensar na população, nas pessoas que usam, nas crianças que passam para ir para a escola. Ele fez a limpeza, cortou o mato e limpou o escadão. Então, o Flávio Júnior está de parabéns pela atitude dele enquanto cidadão. Porque é isso aí mesmo, a gente que tem essa consciência do cidadão, você não vai ficar esperando, você está pedindo para alguém fazer, que no caso é o executivo, mas chega uma hora que não dá mais. É a mesma coisa se você está indo numa estrada com o seu carro e tem um galho no meio da rua. Você pode até desviar do galho, mas a sua obrigação é parar o carro, sinalizar que você parou, ir lá e tirar o galho, porque vem um outro motorista, ele pode não conseguir desviar, ele pode sofrer um acidente. Então, a gente tem que ter essa consciência do dever de cidadão. Mas aí ele faz uma menção aos vereadores dessa casa, dizendo que ninguém tomou providência. Então eu quero esclarecer, não só ao Flávio, mas a toda a população que vier tomar conhecimento desta fala, deste vereador hoje aqui, que o vereador tem as suas funções, e elas são limitadas. O vereador tem a função de identificar o problema, de indicar ao prefeito que proceda a realização do trabalho. Nós temos aqui, não é lido mais,
mas a população precisa saber que a gente faz uma coisa chamada indicação. O presidente fala, as indicações serão encaminhadas ao executivo. Então eu quero apresentar aqui uma indicação, número 100/2018, do dia 1 de fevereiro de 2018, em que eu digo: indico ao chefe do executivo que determine ao setor competente a capinação e limpeza da rua Antônio Caramante, rua 11, incluindo as vielas do bairro Jardim Vitória, pois o local encontra-se com muito mato, dificultando a circulação de pedestres e aumentando o aparecimento de bichos. Então a gente faz o nosso papel, que é indicar ao prefeito, e o prefeito é chefe de um outro poder chamado executivo. O vereador não executa. Eventualmente, como eu falei do trabalho do Flávio, a gente até põe a mão na massa. Quando a gente vê que é algo eminente, de algum problema muito sério, e aí a gente até faz mutirão, a gente pode fazer isso, mas isso é exceção. A nossa função está bem clara enquanto legisladores, vereadores. Nós podemos requerer informações do prefeito sobre algum trabalho que nós indicamos e ele não realizou. Nós podemos requerer informações sobre a gestão pública do prefeito, através dos requerimentos, mas o trabalho de execução é e compete unicamente ao prefeito. O prefeito é que tem que dar conta do porquê ele fez ou não fez um determinado trabalho. Isso, então, que fique de lição para toda a população que às vezes posta no Facebook a sua indignação, e está correto, tem que postar, mas tem que entender que o trabalho do vereador é para aí, a partir do momento que ele apresenta, ou por indicação, ou por requerimento, o problema ao executivo. Cabe ao executivo executar. E se não executou, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque houve, muitas vezes, promessas. Tem que ser cobrado, porque muitas vezes não houve um planejamento prévio de determinadas ações. Então, quando a gente vê, inundou tal lugar, a prefeitura tem engenheiros, tem pessoal para prever essas coisas. É administração pública. Então, o gestor público, que é o prefeito e a sua equipe, é que tem que responder por todas essas questões no município. Então, nós fazemos a nossa parte e cobramos o prefeito. Muitas vezes eu vejo aqui requerimentos que está cobrando, olha, já indiquei para fazer serviço lá em tal rua, por que não fez até agora? Então aí o prefeito tem que responder por que é que não fez, mas a população tem que saber que, se já foi indicado, seja por nós vereadores, seja até pelo próprio munícipe, porque às vezes o munícipe não passa por essa casa, não passa pelo vereador, ele já vai direto no prefeito, num secretário do prefeito, e aí ele tem que saber para quem é que ele passou, e ele tem que cobrar isso. Por que é que não foi feito? Então, está de parabéns o munícipe Flávio Júnior, pela sua atitude de ir lá e ter feito, porque era prioridade, não dava mais, estava totalmente tomado pelo mato, e aí podia acontecer um acidente molhado, alguém escorregar, cair, e a gente tem visto essa situação pela cidade toda. Então, é preciso saber a função de cada um nesse processo, como a televisão está mostrando aí bem claro qual é a função do judiciário. Antes a gente quase não via as votações dos ministros, as pessoas ouviam muito assim, superficial, quem era o ministro do judiciário. Hoje está todo mundo sabendo, né? Todo mundo sabe quem é o Gilmar Mendes. Então, a gente tem que aprender essas lições de cidadania, cada um na sua função, e se não está cumprindo a função, aí sim a população tem que cobrar.
seja no dia a dia, seja na urna na hora do voto. Porque é aí que é a hora de cobrar de verdade, de avaliar o trabalho de alguém que esteve na função de gestor público e não deu conta do recado. Então aí a população faz a avaliação e toma a sua decisão. Obrigado, boa noite a todos.